Bem-aja a todos os telespectadores do canal Açor, mais uma vez na Vila das Lajes, com o médico Carlos Carvalho. E hoje vamos novamente bater a parte do câncer. E a parte do câncer porque da Ilha Terceira, e não só, mas a Ilha Terceira em especial, e dos Pescotos até o Porto Martins, ou do Porto Martins até os Pescotos, é uma zona que está a causar, ou está a ter, muita gente com vários tipos de câncer, mas o câncer acaba a ser sempre o mesmo. É aquele que, se não se trata a tempo e horas, a gente vai atento e é um alerta, é com aquela embalagem que a gente se vai. Mas falando disso, recorda-me, que há uns anos, não tantos assim, mas que houve mais do que um debate sobre esta zona da praia, principalmente aqui em cima, onde tinha contaminação das águas, do terreno, até que quem passa por lá vê algo estranho se passa. Enquanto nos outros lados cresce muito bem a erva e até outras árvores, lá está meio morto. E também o ar, enfim, etc. Agora, nessa época era o PS que estava no governo e PSD e CDS, principalmente o CDS, atacaram ferozmente, e até quem fez as análises também foi chamado, etc. Queriam pôr um processo em cima de um indivíduo, porque não era verdade. Resumindo e concluindo, saiu um partido, entrou os outros dois. Será que resolveu-nos já o problema? A questão fica no ar. Tanto que atacaram, tanto que queriam, e até estou de acordo, nem que fosse o partido da carochinha, desde o momento que seja para divulgar a verdade, a transparência e resolver o problema, estamos a falar de vidas humanas, de saúde. Não estamos a falar de qualquer coisa, estamos a falar de saúde. Mas até hoje, o povo que vota nestes senhores está comum. Como é que está esse caso? Entrou para o poder, ficou tudo bem? Ou estão a tentar resolver um problema que não chegam a resolver? O que resolve é que muitas famílias ficam sem os seus entes queridos, porque morrem, não quer dizer que seja especificamente por causa daquilo. Mas uma sardinha rai um burro. E então, mais uma coisinha em cima de outras coisinhas, agrava-se. Agora, o porquê de tanto câncer que está a aparecer ultimamente e do Porto Martins até os Pescotos é a zona mais afetada? Há alguma razão, algum motivo? Bom, bem-ajam todos. A situação pode explicar-se teoricamente que essas pessoas são biológica e geneticamente mais predispostas que as outras. Isto é uma explicação que não serve. É uma explicação, desculpem-me o termo, da treta. Algo se passa, porque esta zona, mais do que outras em incidência percentual, por que razão determinado tipo de câncer, nomeadamente muitas situações de câncer de tiroide, entre outros também, e linfomas, leucemias, por aí. Porquê este tipo de situações mais nesta zona geográfica? Por alguns motivos, seguramente. Situações de radiação natural que a própria zona geográfica, o solo, tenha de minerais radioativos. E então faz-se uma pergunta: porquê agora e porquê não antes? Ou então por situação de exposição a contaminantes poluentes que poderão ser oncogénicos. Fica lançado. Não podemos com isto afirmar nada categoricamente. Serão situações de contaminação alimentar? Perguntamos. Se os frutos na zona e os legumes, que sejam mesmo de plantio caseiro, vêm envenenados com alguma substância que esteja no solo e que se transmita,
duvidamos que seja exatamente isso, porque se fosse isso, os próprios produtos em si não seriam, portanto, desenvolvidos de maneira que se vissem mais ou menos saudáveis, porque os poluentes, certas substâncias, acabam por, sobretudo os tóxicos, acabam também por danificar a estrutura dos alimentos, neste caso das substâncias que são cultivadas, nomeadamente até as couves, etc. e tudo mais, estaria mostrando alguma evidência de algo que não estaria bem. Portanto, só nos resta a hipótese de haver algo ambiental que incida sobre isso. Ora, a gente sabe que há determinados fatores radioativos que podem, essencialmente, incidir no cancro ou câncer da tireoide, porque um dos isótopos, o iodo radioativo, é bastante, portanto, nocivo para a tireoide. Também pode afetar o timo, uma glândula que está aqui ao centro do peito, com outro tipo de radiações e, efetivamente, gerar processos sanguíneos, alterações como leucemias, linfomas, etc. Portanto, talvez que algum tipo de exposição deste tipo de fatores ao longo de anos tenha contribuído para esse tipo de evidências que surgem aqui. Não podemos efetivamente declará-lo categoricamente, porque não há nada de aviso oficial aos grupos de saúde que se cuidem, etc, etc. Resumindo e concluindo, isto era um caso para já ter sido há muitos anos investigado pela organização que tem esse direito da saúde humana, fazer uma pesquisa, quer nos terrenos é sério, quer na água é sério, quer no parte do ambiente do ar é sério. Isto envolvia a Secretaria de Ambiente e envolvia também a Secretaria de Saúde, obviamente, porque são casos que envolvem a saúde e o bem-estar público. Por isso é que as secretarias usam. Como efetivamente, além da Secretaria do Ambiente, a Secretaria da parte da agronomia, e, portanto, toda a parte agronómica também deveria investigar, porque nós temos gado e se há alguma contaminação ambiental, efetivamente, que as plantas que servem de alimento aos animais podem trazer problemas a eles, e eles, quando forem produto nutricional, como o caso do leite e também o caso das carnes, podem trazer substâncias que possam ser contaminantes. Eu lembro-me de um caso antigo em que um veterinário da Polónia, o professor Julian Aleksandrowicz, que era de Cracóvia, na Polónia, houve casos de leucemia de vacas. Ele fez uma investigação e fizeram uma investigação ao terreno, então verificou-se que havia um empobrecimento dos solos, e isso foi resolvido com a colocação de selênio
no solo, o qual selênio foi absorvido pelas plantas e tornou-se, em vez de ser selênio mineral, tornou-se em selênio orgânico, ingerido e curou dessa maneira, pela nutrição, os casos de leucemia bovina que alastravam na zona. Portanto, pode haver alguma situação destas. Eu acho que deveria fazer-se exames a sério aos solos para ver o que é que há, o que é que acontece, rever os casos eventuais de registros do passado, se houve, não houve alguma fuga de algumas substâncias, enfim, são coisas que é preciso rever. Esse tal professor mandou as amostras da água e daquela terra aqui e dava que havia, só que alguém escalou ou calaram. A razão é que a gente ficamos a saber o mesmo. Houve uma alerta e essa alerta foi atacada pela oposição e muito bem. Agora preciso saber se a mesma oposição que está agora no poder se fechou no baú a sete chaves, se está disposta a dar a saúde a quem deve, por obrigação de a ter, uma vez se consta que se possa vir de lá. O problema é que se for de origem radioativa, portanto, será algum tipo, portanto, de resíduo, diríamos, nuclear ou atómico, e nós sabemos que há radioisótopos que têm uma vida tão longa, que mais de 700 anos e ficam em contaminação. Pois. Portanto, é claro, é preciso saber as coisas. Estar em vigia o povo, que é naquela área que é mais atacada, estar atento o que acontece ou não, nos exames mais perto uns dos outros, enfim, ter uma segurança, estar... Devia de haver um interesse neste aspecto maior pelos próprios responsáveis oficiais, primeiro da saúde, para que possam agir sobre os outros órgãos. Deveria ser a saúde a acionar os interesses para outros órgãos do Estado avançarem. Porque, é claro, se verifica incidência maior de cancro numa determinada área geográfica, há que tentar ir à causa e não somente à identificação do cancro e o tratamento. Sim. Porque é que deve-se fazer a pergunta: porquê é que está havendo maior incidência desde a data X até tanto, e qual a percentagem de crescimento e surgimento deste processo em X tempo, em X anos? É para isso que serve exatamente a análise da estatística mesmo também de casuística hospitalar, se é que a estão fazendo. Neste espaço de tempo que já está cá há 30 e poucos anos, não é? Mais, mas pronto. Qual é a área que tem notado sempre mais aqui nos seus pacientes? É mesmo do Porto Martins até os escudos, a zona mais afetada dentro desse... Bom, o fator de cancro ou câncer, toda a ilha. Sim. E outras ilhas, porque eu tenho pacientes de outras ilhas também, são afetados, porque isto é um fenómeno de doença que é comum a todos e a toda a população mundial. Sim, a comida, a nossa alimentação, a água, a gente tem que cuidar do nosso corpo temos. Mas temos verificado realmente alguma incidência em termos maioritários mais nesta zona. É tudo limitado à zona da praia. Portanto, mais zona da praia com maior incidência de doentes que procuram por este motivo. Zona de Angra também há alguns, mas com menor incidência. E outro tipo de cancros, mais cancro de mama, mais cancro genital, portanto ovários, raridade de cancro testicular, muito poucos casos, e portanto
os cancros também maior em evidência são cancros do aparelho digestivo, nomeadamente ou do intestino ou do estômago, do fígado muito pouco, aqui pelo menos comigo, e do pâncreas raríssimo, aqui comigo. Embora tenha casos, mas quer dizer, a incidência maior é de outras áreas. Raramente tumores cerebrais, raramente. Comigo, estou a falar comigo. Eu não estou a dizer que é raramente a incidência na ilha. Estou a responder a pacientes que me buscam por motivo de, portanto, maior incidência nestas áreas. As pessoas tendo conhecimento, como na sua grande maioria têm conhecimento, de que o câncer é uma arma mortífera, se não for a tempo e se não estiver atento. Nos dias de hoje, com tudo o que a gente comemos, praticamente 99,9% tem químicos, e esses químicos não beneficiam nada o nosso sistema imune, não nos beneficiam porque ataca outros órgãos e desenvolve outras inflamações das quais vêm a causar o câncer. O que é que nos dias de hoje, com o ar que estamos a ter aqui, com a nossa alimentação da terra, que ela quase toda ela está contaminada, e também, já agora não só temos a terra, como também temos o ar, temos a água, porque os lençóis de água, especificamente nos dois lados, os maiores lençóis de água, estão na zona aqui da praia, naquela zona ali bem perto onde estavam esses resíduos, e a onda, ou outra, é lá embaixo, em Agra, na Lixeira. E estou a falar isso porque trabalhei à volta de quase 40 anos numa firma em que se meteu milhares e milhares e milhares de toneladas de óleo queimado, de churrasco, mesma coisa de diluentes, de pinturas com tintas juntamente, e ainda pior do que isso, ácidos, também toneladas e toneladas de ácidos de bateria, que a bateria já eram triadas, já eram variadas, aquele líquido ia por aí abaixo, para não falar de outras substâncias. Isso quanto tempo é que poderá levar por um lençol de água? Estou a falar aqui neste caso de Angra, onde hoje é a zona industrial. Aquilo vão ali toneladas e toneladas de resíduos cancerígenos. Para dar uma resposta correta, nenhuma água da canalização da rede pública está descontaminada suficientemente, porque a vida dos resíduos químicos mantém-se e mantém-se para lá da descontaminação. Isto segundo estudos mais recentes, e portanto não há nenhuma água do fornecimento público que seja recomendável para a saúde. Nesta ilha? Nesta ilha e específico. E em qualquer fornecimento de rede pública. Porque as águas, a nível público, são tratadas com descontaminantes e com produtos químicos para descontaminar. Essa própria descontaminação acaba por ser também nociva, nomeadamente a água enriquecida com flúor, que é um veneno, que o flúor destrói até o cérebro, e não só. É um dos fatores também cancerígenos. Quando não é isto, metem cloretos, e os cloretos também, se o cloro pode ser favorável à saúde em determinada percentagem, noutra pode também ser nocivo. E etc, etc, etc. As águas da rede pública não se recomendam para consumo em nenhum lugar civilizado do mundo. Então temos que beber água
da chuva. Até... De nascentes, se possível, e que sejam nascente pura. Portanto, água pura de nascente de onde saia da rocha. E é assim, onde virem, quem tiver cavalos, onde virem que o cavalo bebe, podem ir buscar essa água porque está pura. Na zona dos Pescoços tem umas nascentes pequenas, que nesse caso para abastecer a freguesia toda, mas isso é de onde é que ela nasce e tudo. A água da nascente, quanto tempo dura num garrafão de vidro? Mais ou menos, tem uma ideia? Pode durar uns meses, sem problema, desde que seja agitada. Tem que se movimentar, porque ela gosta de movimentar e dar-lhe um bocado de ar. Portanto, de vez em quando abrir o garrafão e dar-lhe um bocado de ar, agitá-la, para que ela se mova. Portanto, é preferível quem tem acesso a ir buscar fontes, porque há umas fontes... É preferível, sim, é preferível. Outra hipótese é procurar água mineral, mas sobretudo que venha em embalagens não contaminantes. Pois, mas o plástico hoje em dia é o pacote de dia. É. Temos uma água até que é boa, que não estou a fazer publicidade, porque se é ganhada, eles nem sequer me conhecem, nem eu a eles. Que é São Miguel, que é a água, a Glória Pátria, e já bebi no natural, faz diferença de garrafão ou garrafa. Mas nas águas que temos aí, temos poucas. Mas é assim, temos que ver isso. A realidade é que as águas, com os resíduos químicos mesmo fervidos, ficam lá, porque a química está lá. Ainda pode agravar, porque a fervura vai produzir mais oxidação. Falar na água pública, se a gente começar a ferver, vamos ter que ferver a água, etc, etc. Estamos a matar o pouco que ela tem de bom e a trazer ainda para dentro, ainda pior que o que é. Exatamente, não adianta ferver. Não o adianta... ideal mesmo é não consumir bebendo água da rede pública. E mesmo para cozinhar, se puderem usar outra água, melhor. Aquela, quando muito, são para lavar o corpo e nada quente para dentro, é para ingerir. Portanto, um dos fatores também, mesmo da tireoide, a água que a gente vai bebendo, etc., é um dos fatores... É questionável, é hipotético, poderá ser, não podemos dizer, porque não há estudos, não temos dados em que nos baseemos para dizê-lo. Portanto, não é que não podamos dizer porque temos que ter... Não é por aí. Sim. Não temos dados cientificamente válidos que nos permitam fazer uma afirmação desse tipo. Pois, um dos fatores que a gente tem é a falta de informação. E por falta de informação é que... Atenção que esta situação da água contaminada, manter resíduos, isto é notícia que saiu até há poucos dias ainda publicado no Continente. Chegaram a esta conclusão: nenhuma água serve. Da rede pública. Isto é público. Foi publicado. Ok, portanto, se alguém tem que chamar a mentiroso é quem publicou. Exatamente. Quem informou cá para fora que as águas não estão tão perfeitas e tão foi a própria, saudáveis quanto a gente queria. Foi a própria informação do jornal que informou. Conseguinte, estou a fazer referência a uma informação pública. Tal e qual como eu falei, e toda a gente viu na RTP Açores. Não é, atenção que isto não é fruto da minha investigação pessoal, nem fui eu que fui fazer análise às águas para dizer. É dito do Continente. E também o que eu falei aqui está em jornais, estava na rádio e estava na TV. Esse tal polémica que foi levantada na época que eu estou falando, sobre a contaminação, o tal senhor professor universitário mostrou às câmaras de Angra e Praia e levantar um processo contra o homem, etc, etc. Não sei como é que isso ficou. Resumindo, concluindo, ficamos a saber o mesmo. Como é que está? A única coisa que eu tenho a dizer é que, efetivamente,
Se as águas da rede pública, pela questão dos químicos que lhe são colocados para descontaminação, já não falo de outros que venham por via poluente, que lhe são colocados para descontaminar, são prejudiciais e não são reversíveis ou retiráveis por completo, deixam sempre sequelas. Por conseguinte, se isto é para o continente, é igual para as ilhas, porque o processo de descontaminação é igual em geral para todos. Pratica-se sempre a mesma base. E sei que havia países que não aceitaram que metessem esse tal produtozinho, que os dentistas também usam muito na boca, etc. etc. Por conseguinte, quer dizer, há esta situação. E no Colgate, em Besnagas, dizem que pronto, e não só, dentes, mas há muitas têm pelo flúor. Portanto, eu vejo nas embalagens se tem flúor, não. Há com e sem. Há com e sem. Há sempre. Por isso eu uso sempre a parte natural. Bem, e é assim. Pronto. Para terminar, o que é que se pode dizer às pessoas que vivem principalmente nesta área, os cuidados que possam vir a ter para que estejam um pouco livres? Procurem consumir, portanto, uma alimentação o mais natural possível, de preferência que seja cultivada no vosso lugar ou perto, porque é sempre o ideal. Não se esqueçam de uma coisa: se o solo estiver contaminado, as plantas terão problemas, nascerão doentes. Por conseguinte, se as vossas plantas não nascem doentes, é porque o solo não está mal, ou não estará tão mal. Portanto, tomem isso como medida, e uma das coisas que eu recomendo é que consumam um pouco mais de algas marinhas, porque elas são riquíssimas e trazem substâncias que inclusive podem prevenir e combater o cancro da tireoide. Mas as algas têm muito iodo. Têm, sim senhor, mas não só. Têm muito mais fósforo, têm muito mais cálcio, têm muito mais magnésio, têm molibdênio, enfim, não vale a pena. Portanto, não se fixem nisso. Tem iodo. Não, tem muito mais que iodo. Por isso vocês não vão consumir iodo apenas, vão consumir um global processo que só vos pode trazer saúde. E mesmo para aqueles que não gostam da parte do marisco, não gostam, etc., tem em cápsula que é o HD. Sim, mas de qualquer maneira, as algas consumidas ao natural, quer dizer, mesmo cozinhadas, são muito melhores e mais desejáveis. Mas alguns têm medo de água salgada. Não, mas não há problema. Pronto, e foi hoje uma alerta o porquê está acontecendo as coisas e sobretudo não tenham medo. É isso. Porque convém que estes senhores, chegam aos ouvidos destes senhores a fazer uma pesquisazinha a sério, transparente, e nos digam o que é que está a fazer-se por isso. Se está chegadinho, se estamos a trabalhar. Eu penso que isto vai dar em nada por uma razão. Hoje em dia a medicina está mais interessada em seguir casos de doença e resolver supostamente casos de doença do que procurar causas. E então por isso mesmo nem vão investigar nada. Daí fica tudo parado. É a minha opinião, mas não, é a opinião de quem tem olhos para ver na cara, esqueçam o que eu digo. Bem, e até uma próxima. Para a próxima não será sobre câncer, mas será sobre outro tema. Mas foi um alerta, porque é sempre bom recordar aquilo que está a acontecer. E o que está a acontecer a gente pode evitar se estivermos atentos. Bem, até uma próxima. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. E um bem-aja a todos.